Olá, hoje eu estava refletindo numa palavra que eu ouvi no culto que eu fui da Lagoinha, aqui de Ilhabela, onde se falava sobre a pressão, né? O poder da pressão, e que na verdade a pressão faz parte da vida. E a pressão nem sempre é para o nosso mal, nem sempre é para o nosso fim, nem sempre é algo para a gente evitar. A pressão, ela faz parte da vida, de forma que a gente possa crescer ao superá-la, né? E muitas pessoas avançam, de fato, crescem, conquistam, depois de superarem períodos de pressão. Então, já falei sobre isso algumas vezes aqui, de formas diferentes, mas entender isso é muito importante para que a gente não viva uma vida achando que todos os dias vão ser fáceis, todos os dias vão ser tranquilos, e que nós não vamos passar por turbulências. A verdade é que a nossa luta tem que ser não gerar ansiedade diante de um período de pressão, né? Então não é evitar a pressão, porque isso seria quase que impossível. Porque a pressão, ela vem de fora, ela vem de dentro, ela vem, né? De alguma forma ela vem até a nossa vida. E o segredo é em como a gente lida com ela, como que a gente faz com que ela não cresça, e Deus nos permite ter essa força a mais. Quando um problema chega, existe Deus para nos ajudar a vencer esse problema. E aí nós não estamos sozinhos. E era sobre isso essa palavra. E uma passagem que fala muito disso, que está em Filipenses, no capítulo 4, diz assim: não se preocupem com nada, mas em vez disso, orem por tudo, agradecendo a Deus por tudo que Ele faz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. A grande chave aqui de aprendizado é que para cada pressão, e essa era a palavra, como numa panela de pressão, o que faz com que a pressão seja boa, deixe ali a comida gostosa e não seja insuportável a ponto de explodir, é a válvula de escape que toda panela de pressão tem. E tá nela o segredo da pressão ser boa. E apesar de ser muito forte, atingir ali o objetivo e não explodir. E para nós seres humanos também é assim. A pressão, ela é muito forte e ela pode nos fazer explodir, o que seria muito ruim, se nós não tivermos essa válvula de escape. Mas essa válvula de escape existe. E nesse caso, até para uma vida ansiosa, esse versículo é essa válvula de escape, né? Não se preocupem com nada, Deus falando, né? Orem por tudo, então oração, agradeçam a Deus por tudo, gratidão. Então oração e gratidão é a válvula de escape daqui, para que ao invés de se preocupar, nós possamos fazer isso que Ele pede. E ao fazer isso, nós temos uma recompensa, que é a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que é inexplicável, aquela paz que só Ele nos transmite, em meio ao caos, em meio a uma turbulência na nossa vida, em meio a notícias ruins, em meio a dificuldades. Essa paz vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Então, é importante ter esse conhecimento e buscar colocar isso em prática. Poxa, então no mundo nós vamos ter as aflições, nós vamos ter momentos de pressão, nós vamos ter pressão que vem interna, nossa mente nos pressionando, pressão que vem externa, pessoas adicionando pressão. Mas o que eu posso fazer é lembrar que para tudo existe um escape. E ao aprender que existe esse escape da oração e da gratidão, é entender que se naquele dia onde sua cabeça está te pressionando, você começar a agradecer por tudo que você já tem, você está mandando para o seu organismo a imagem de assim: eu não me preocupo com o futuro tanto quanto você quer que eu me preocupe. Eu não acho que todas as coisas vão dar errada, como você está tentando fazer, né? Tentando entrar na minha mente ali e ficar martelando. Eu sou grato por
tal e tal coisa, eu sou grata por tal e tal conquista, eu sou grata por tal pequena mover, eu sou grata por um cliente que me mandou uma mensagem agradecendo, eu sou grata porque nós temos saúde, eu sou grata pela nossa casa. Enfim, quando você começa a manifestar essa gratidão nesse nível, esse é o antídoto para a ansiedade. O problema é que a gente às vezes esquece da oração e da gratidão como práticas diárias. E aí a gente deixa acumular essa pressão. E aí a ansiedade, ela entra e ela se estabelece. E eu creio que a única forma dela não fazer morada em nós é essa ação de se precaver. Se nós vamos ser pressionados, isso vai gerar uma ansiedade. Então, antes de nos preocuparmos, a gente precisa estar orando por tudo e agradecendo a Deus por tudo que Ele faz, conforme diz aqui em Filipenses. E só assim nós vamos conseguir lutar contra essa ansiedade que pode querer vir, e só assim a gente vai fazer com que a paz exceda tudo que a gente está passando, exceda todos os problemas, exceda qualquer tipo de entendimento humano que a gente possa ter sobre qualquer situação que a gente está passando. Não é fácil fazer isso, mas é uma prática, como tudo na vida, é um treino. Nós podemos treinar, agir dessa forma, lembrando que nada deve nos roubar a alegria, nada tem esse poder. Se nós não deixarmos, nada terá o poder de roubar a alegria. Mesmo em tempos difíceis, se a nossa mente estiver no escape, na válvula, sabendo que orando e agradecendo, algo vai se mover na nossa vida, tendo essa fé. Então, mesmo em tempos difíceis, no meio ao caos, nós vamos ter alegria. Porque a verdadeira alegria, ela nasce assim. Não quando tudo tá certo, não quando tudo tá bem. Eu tenho certeza que quando você sentiu paz e alegria em meio a um caos na sua vida, ali você sabia que esse sentimento era verdadeiro, que ali era Deus com você, porque não tinha como. Sem Deus, né, sem esse sentimento que vem de dentro de nós, você sentir isso, porque humanamente, olhando para as condições, não fazia sentido. Mas Deus faz com que a gente tenha paz em meio ao caos, para que a gente se alegre em meio aos problemas, porque Ele nos dá esse alívio, não porque esse alívio existe, mas Ele nos faz enxergar e sentir. E aí todas as coisas ficam menores diante dele. Então, o problema pode ser grande, mas talvez você esteja olhando o problema como maior do que o próprio Deus. E aí que a gente começa a ficar muito pequeno e ser esmagado pela pressão. Quando a gente para tudo e lembra, esse problema é grande, mas Deus é ainda maior, aí as coisas começam a reorganizar o tamanho e você a enxergar exatamente aonde esse problema está na sua vida. Ele não domina a sua vida, ele não domina aquilo que você vai ter de bom na sua vida ainda, aquilo que já é promessa para a sua vida. Ele é simplesmente um problema que você vai ter que lidar, superar e aprender com ele. Eu desejo que você faça um excelente dia.